agradeço a honra que me foi dada pelos excelentíssimos senhores membros desta academia de integrar o seu quadro como membro titular. Agradeço de forma especial ao presidente da Academia Brasileira de Filosofia, professor Dr. João Ricardo Moderno, que lidera esta casa com muita inteligência. A Academia Brasileira de Filosofia é uma instituição de grande relevância cultural e científica, que desempenha um papel cada vez mais notável no cenário intelectual brasileiro. É uma grande honra para mim estar aqui. No âmbito dos estudos históricos, minhas pesquisas sempre tiveram uma perspectiva de íntima aproximação com a teologia e a filosofia. Pensar a história numa perspectiva filosófica sempre foi, para mim, um expediente necessário, sem o qual parece-me difícil lidar com certas tensões e ansiedades que percebo nas ações dos homens no tempo. Jorge Luiz Borges sustentou que a filosofia e a teologia eram subgêneros da literatura fantástica. Em um dos seus contos, um personagem diz que leu na vida apenas dois contos fantásticos. Ele menciona As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, e a Suma Teológica, de São Tomás de Aquino. Sempre pressenti, como Borges, que a história também possuía uma dimensão fantástica. Para Tsvetan Todorov, que é um importante pensador francês, atualmente radicado na França, a percepção do fantástico emerge da hesitação do leitor que gravita entre uma explicação natural e sobrenatural dos eventos descritos. Não depreendo razões sobrenaturais a partir do estudo dos eventos humanos. A leitura fundadora de Leonardo Bruni, historiador renascentista, ainda na graduação, não permitiu que isto acontecesse no exercício do meu ofício, e o livro de Jó foi bastante eloquente no sentido de desaconselhar tal movimento. No entanto, entendo que os atos humanos guardam um mistério tão profundo, tão essencial e inalcançável, que nunca deixei de sentir a recorrente presença de um enigma em tudo, um estranhamento que Borges pressente tanto nas Viagens de Gulliver quanto na Suma Teológica. Acabei por perceber esse estranhamento na existência da natureza, na experiência do passado, do presente e na projeção do futuro, na história e na minha própria vida. O aforismo de Heráclito de Éfeso, a morada do homem, o extraordinário, reflete o que eu sinto. O extraordinário é a morada do homem e a minha morada também. Entendo que a minha eleição para esta casa de filósofos represente um reconhecimento dos meus estudos e dos meus esforços, ou pelo menos das minhas tentativas. Nunca deixei de acreditar nos meus objetivos de estudo e sou profundamente encantado pelos mistérios da existência, do tempo e da permanente busca humana de sentidos, sempre tão efêmeros e tão absolutos. Como escreveu Antônio Carlos Vilaça, o último a ocupar essa cadeira, a tragédia do filósofo é a do conhecimento. Um dos meus principais objetivos na vida, ou a minha tragédia, é precisamente o conhecimento e a busca de caminhos para aproximar-me do mistério do mundo. Acredito no desdobramento silencioso e surpreendente dos eventos e dos momentos, e posso dizer que meus maiores e únicos adversários são internos, e vencê-los foi sempre meu maior desafio. Agradeço sempre tudo que a vida me dá de forma natural. Antônio Carlos Vilaça, certa vez escreveu ao seu amigo José Pinheiro Filho. Então disse Vilaça, escreveu: não fuja, nunca jamais se isole, não recuse nenhum convite limpidamente humano, não seja uma sombra, mas um ser vivo, um ser humano, aberto aos seres humanos. Durante muitos anos demorei a entender essa passagem de Os Saltimbancos de Porciúncula, um livro muito interessante do Vilaça, até o dia em que percebi que era assim que eu buscava e busco viver. É impossível agradecer as muitas pessoas que me ajudaram na minha caminhada. Penso que só nas minhas futuras memórias poderei dar conta de tantas que amei por essa ajuda e com as quais aprendi a viver. Como nos ensinou Vilaça, na memória construímos nossos reconhecimentos e gratidões. No entanto, cabe-me dizer que minha mãe e meu pai nunca deixaram de dotar
nossa casa, de uma biblioteca extensa e ampla em conteúdos. Herdamos, eu e meu irmão, ao longo da infância e da juventude, muitas bibliotecas completas. E ali, de fato, tivemos uma sólida e plural base literária. A Biblioteca Regional da Lagoa, instituição querida, fundada por Cecília Meirelles, foi minha segunda casa por muitos anos. Agradeço ainda a duas outras pessoas extremamente importantes na minha vida, do ponto de vista intelectual. Margarida de Souza Neves, minha orientadora de mestrado, que me apresentou a Santa Teresa de Jesus. Não pessoalmente, claro. A obra, as moradas, né? E meu querido e inesquecível orientador de doutorado, Ciro Flammarion Cardoso, que me apresentou a Immanuel Kant, também não pessoalmente. Maimônides escreveu que o estudo da metafísica começa pelo da física. E, de fato, Kant começou a fazer parte da minha vida através da sua teoria sobre a nebulosa planetária original. Quer dizer, primeiro eu entendi Kant, a sua teoria sobre a nebulosa, e depois eu passei para a ética. Devo a Ciro também a primeira orientação dos estudos da lógica budista, a indicação primeira do texto de Nagarjuna e as primeiras reflexões sobre o vasto campo do Vedanta, sistemas filosóficos da Índia. A condição de judeu devo ao meu pai. Quando eu era criança, ele contou-me em detalhes a cerimônia do Yom Kippur, o dia do perdão, tal como era realizada no Templo de Jerusalém. Esta narrativa histórica e moral impressionou-me muito e, naquele dia, aceitei essa tradição como minha. Tenho essa origem como um horizonte identitário querido e misterioso, um dom que guardo como algo dignificante e, principalmente, como uma honra, que só é, no entanto, absoluta para mim. Isso porque não cabe a um homem livre, que vive numa sociedade livre, transferir a outro ou a outros o direito de domínio sobre sua honra. Assim também me entendo como brasileiro, pela terra em que nasci, e acompanho sobre o Brasil a posição fundadora de José Bonifácio, um dos nossos inventores, em 1823. Eu podia citar várias pessoas, mas eu prefiro citar quem estava ali no princípio, né, nos momentos iniciais. Então, disse José Bonifácio: dai-lhe ao Brasil que goze de liberdade civil. Dai-lhe maior instrução e moralidade. Então, ele será feliz e poderoso. Mostra a experiência e a razão que a riqueza só reina, diz José Bonifácio, né? Onde impera a liberdade e a justiça e não onde mora o cativeiro e a corrupção. E entendo-me, por fim, como ser humano, portador de todos os direitos e deveres, virtualmente infinitos, que a tradição iluminista e as grandes revoluções do século XVIII conferiram ao ser. Mas considero também que minha mais profunda identidade permanece absolutamente envolta no mistério da existência. É para mim uma inigualável honra e um grande presente da vida ter sido eleito para ocupar a cadeira número 4 da Academia Brasileira de Filosofia, cujo patrono é Alceu Amoroso Lima, e que foi nobremente ocupada por Antônio Carlos Vilaça. Neste ano, comemoramos os 120 anos de nascimento de Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Número que a tradição judaica entende ser o da plenitude da vida, idade na qual, segundo a lenda, morreu Moisés. Então, nós estamos 120 anos de Alceu, né? Completa-se aí um ciclo importante, né? Brevemente, daqui a 3 dias, dia 31, Antônio Carlos Vilaça faria, se estivesse vivo, apenas 85 anos de idade. Quer dizer, ele morreu muito cedo. É também um grande presente da vida, porque esta eleição veio para mim de uma forma muito suave, muito tranquila, como um reconhecimento não apenas da minha obra, ainda muito pequena, mas principalmente do grande respeito que nutri por esses dois grandes intelectuais brasileiros. Lembro-me claramente da primeira vez que um artigo de Alceu Amoroso Lima me tocou. Eu já o conhecia, pois era leitor do Jornal do Brasil, né, naquela época. Encontrei esse artigo numa época em que eu estava lendo com muita intensidade 2 pensadores hindus, Jiddu Krishnamurti e Sri Aurobindo, e Alceu pareceu-me muito sintonizado com as questões metafísicas que me perturbavam em plena adolescência. Era um texto, para mim, obscuro, mas absolutamente desafiador. O texto de Alceu em questão era uma longa digressão sobre a natureza do pecado. Era denso, profundo, e para uma pessoa que pouco sabia sobre o cristianismo, cheio de conceitos desconhecidos. Lembro-me, no entanto, que o percorri e percebi de forma definitiva, entre intrigado, espantado e maravilhado, a grandeza de Alceu Amoroso Lima. Acordar-me para Alceu Amoroso Lima teve, como outros tantos momentos da minha vida, a dimensão de uma epifania.
Lido muito no meu meio familiar, ele era mais valorizado, no entanto, pelas suas posições políticas de oposição ou por sua defesa da liberdade, numa época de coerção de direitos. Na minha opinião de adolescente, de leitor de jornais, ele fazia um contraponto à figura de Gustavo Corsão. Os mais antigos se lembram, Gustavo Corsão. Mais tarde, estudando Alceu, dei-me conta de que essa dicotomia Alceu-Corsão correspondia a um estranhamento real entre os dois, descoberta que me fascinou. Pois como é possível, perguntei-me, que desavenças possam se transformar em evento criador? Isso me mostrou muito sobre a natureza misteriosa das divergências intelectuais e de seus frutos. O texto de Alceu sobre o pecado colocou-me diante de sua grandeza não de articulista político, mas sim de filósofo. A história de Alceu está ligada a essa figura extraordinária, fundador do Centro Dom Vital, no distante de 1922, que foi Jackson de Figueiredo. Ou, como definiu Antônio Carlos Vilaça, figura poderosa, estranhíssima, um meteoro. O Vilaça tinha uma maneira de falar muito especial, muito característica. Em Alceu e Jackson, como aliás também em Corsão, existia um avassalador sentimento íntimo que buscava aproximar-se de forma total ao invisível e ao mistério das coisas, ao mistério do mundo. Todos os três experimentaram conversões ao catolicismo, que foram entendidas como movimentos ascensionais, ou, como mais precisamente definiu Alceu, como alpinismos espirituais em direção à estratosfera intelectual pelo caminho das virtudes. Ele assim definia o processo de conversão dele, né? Como se ele tivesse subido uma montanha. Sempre me surpreendeu a identificação que Alceu fazia entre a busca da espiritualidade e o alpinismo, e entre a ciência contemporânea e a espeleologia, ou seja, a ciência do estudo das cavernas. Todo o pensamento moderno, escreveu Alceu, ao menos em sua ficção dominante e em sua inclinação espontânea, é de tipo espeleológico, podemos assim dizer. Na sua opinião, a modernidade queria aprofundar-se, descer, encontrar a fonte das coisas no concreto interior do planeta. Não desvendar o sobrenatural, mas sim o mistério oculto, subjacente à natureza, o segredo, ou como se diz em hebraico, o ras. Surpreendeu-me porque eu sou encantado por cavernas. Para mim, as cavernas sempre foram mais interessantes que as montanhas. Eu as entendo como mais complexas, detentoras de uma lógica oculta, visível apenas na jornada exploratória, e exigem a luz para serem percorridas. E mesmo considerando que essa minha metáfora pode ser entendida como uma inspiração iluminista e igualmente gnóstica, claro, o que dizer, me perguntava, do padre jesuíta Atanásio Kircher, que no século XVII, personagem católico e de espiritualidade fascinante, dedicou tantos volumes a investigar os mundos subterrâneos. Quer dizer, também dentro da igreja existia a paixão pelo subterrâneo, né? Bom, descer aos mundos subterrâneos ou ascender as montanhas? Qual a melhor metáfora para a aventura humana de aproximação ao mistério do mundo? Pensava eu, né? Júlio Verne, por exemplo, preferia ambas, mesmo porque entendia, como sabem os leitores de Viagem ao Centro da Terra, que para descer às profundezas era necessário perder o medo das alturas. Alceu, no entanto, no seu humanismo, reconhecia que havia tanto mistério no fundo da terra quanto no céu, e o que está, como ele dizia, embaixo de nossos pés é tão misterioso como são os anéis de Saturno. Tal ponderação tornava possível para mim entender e aceitar seu argumento. Quer dizer, ele dava razão ao meu argumento, né? Eu estava lendo e eu via que ele se preocupava com o que eu estava pensando durante a leitura dele, né? Quer dizer, não comigo, mas com o leitor, né? Acompanhando Alceu e Verne, reconheci assim a metáfora das montanhas, ainda mais que tanto os antigos hebreus quanto os indianos também subiam as montanhas para encontrar o absoluto. Eu descobri, portanto, que Alceu era um intelectual desafiador. Ele me fazia pensar. Com ele comecei a entender e aceitar a pluralidade de explicações. Vilaça, tratando do processo pessoal de Alceu, considerava que o mestre passara por duas conversões. A primeira junto a Jackson de Figueiredo, em 1928, que foi marcada por um grande conservadorismo, e uma segunda após a morte dos membros do Centro Dom Vital, Cardeal Leme e Padre Leonel Franco, em 42 e 48, quando então se aproximou novamente do liberalismo e distanciou-se de Jaime de Barros Câmara e Gustavo Corsão. De fato, segundo Vilaça, Alceu, embora uma pessoa de direita em sua primeira fase, apresentou reticências, por exemplo, à plena unção de Plínio Salgado pelo Centro Dom Vital, porque se sabe que, em determinada altura,
Plínio Salgado procurou o Santo Dom Vital e a igreja para obter um apoio da Igreja Católica ao movimento integralista, né? E houve uma reunião entre Plínio Salgado, o cardeal Leme, na qual estava o Alceu Amoroso Lima, né? Em que o Alceu foi um dos mentores dessa reunião. A mais decisiva posição nesse sentido, aliás, foi do próprio cardeal Leme, numa reunião do líder integralista com os residentes católicos, onde ele recusou isso, né? Ele afastou, nessa reunião, a igreja do integralismo. Mas a verdade é que estava contida em Alceu, desde as origens, uma dimensão política liberal. Dessa maneira, após os anos 50, e principalmente a partir de 1960, Alceu adotou posições crescentemente críticas aos poderes discricionários e a todos os movimentos que pretendiam limitar a liberdade do ser, tendo sido protagonista no jornalismo de oposição ao regime militar. Ele dizia: comecei bombeiro, morri incendiário. Existia em Alceu a influência decisiva desse pensador católico, único e valoroso, que conheci primeiro por intermédio dele, que foi Jacques Maritain. Ser humano dotado de imensa grandeza espiritual e um dos redatores da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, Maritain buscou a aproximação do tomismo com o mundo moderno e contemporâneo e contribuiu com esta peça singular do direito, a Declaração Universal, que foi, ao mesmo tempo, expressão do secularismo revolucionário do século XVIII, do utilitarismo e das teses centrais do direito natural, neste último caso, por sua intervenção. Alceu escreveu um texto notável sobre o tema dos direitos das pessoas, o fundamental, os direitos dos homens e os homens sem direitos, onde todo o seu humanismo integral está presente, imbuído da grandeza metafísica, que soluciona o mistério da liberdade a partir da grandeza da liberdade de Deus. E, ao mesmo tempo, torna isso totalmente compatível com o espírito do direito contemporâneo. A afirmação de Alceu: o direito não resulta da força, pelo contrário, o direito é a redenção da força, ecoa a afirmação de Maritain de que a Igreja pode e deve acompanhar o secularismo do nosso tempo, a partir de suas próprias razões, e utilizar tal experiência histórica em favor de seus objetivos espirituais maiores. Anos mais tarde, revi o texto que tinha lido no Jornal do Brasil, durante a adolescência, sobre o pecado, quando foi publicado em seu livro Tudo é Mistério, um livro denso, amarrado a diversas ortodoxias. No entanto, lembro-me perfeitamente, e retornei a isso inúmeras vezes, daquela frase singular, profunda e única, com a qual Alceu me fez refletir muito e que deu forma às minhas ansiedades e questões. Frase através da qual eu ouvia Santo Tomás de Aquino e, como descobri depois, também Maimônides e Aristóteles. O velho paradoxo tomista, escreveu Alceu, é que nos devemos esforçar por vir a ser aquilo que somos. Nos devemos esforçar por vir a ser aquilo que somos. Esta afirmação traduz a percepção da realidade de um processo de individuação que sustenta a necessidade de realizar em nós mesmos nossa potência interior e sobre ela fundamentar nosso sentimento de identidade, nossa liberdade. Não devemos temer aquilo que somos, pois o que somos é a nossa realidade, nossa contribuição à pluralidade infinita que caracteriza a condição humana. Vir a ser aquilo que somos. Esta frase resume, a meu ver, a obra de Alceu e a mensagem libertária que deixou aos seus pósteros. E esta transparência torna clássica sua produção, pois, como disse o mesmo Vilaça, o clássico conserva um frescor eterno. O nome de Alceu Amoroso Lima dá à cadeira número 4 um perfil muito elevado que cabe aos seus ocupantes honrar. O primeiro desses ocupantes foi Antônio Carlos Vilaça. Foi ele também quem fez o discurso inaugural desta academia. Sua grandeza soma-se à de Alceu. Conheci Vilaça em algum momento em torno de 1987, apresentado por Afonso Carlos Marques dos Santos. Não me recordo com precisão aonde, me parece que no IHGB, mas não tenho muita certeza. Lembro-me bem, no entanto, que ele estava sentado no meio de uma pequena multidão, um pouco alheio enquanto as pessoas moviam-se ao seu redor. Eu já lera O Nariz do Morto, e como historiador, tanto a História da Questão Religiosa no Brasil, quanto o Adorável Pensamento Católico no Brasil. Livro este, segundo o nosso confrade Antônio Paim, que iniciou a revisão do pensamento católico no Brasil e que permanecerá sempre como marco de extremo valor heurístico.
Eu o conhecia, portanto, mas por alguma razão não registrara a sua aparência na minha memória. Certa vez, Vilaça, não sei se vocês têm a imagem dele, mas Vilaça contou que em Pilar, na terra de José Lins do Rego, foi confundido com Frei Damião, o capuchinho. E, de fato, ele lembrou-me, quando eu vi a primeira vez, um capuchinho, embora soubesse bem que não era. Aproximamo-nos de Vilaça. Ele olhou primeiro para Afonso e depois para mim. Fomos apresentados. Ele olhou-me bem e percebi seu olhar penetrante e especial, mas não agressivo, muito suave. Sorri e disse que tinha muita honra em conhecê-lo. Ele assentiu, ainda olhando para mim, e apertei sua mão. Tenho a impressão que este foi um daqueles momentos que Vilaça às vezes menciona em sua obra, onde pessoas se encontram sem que saibam do papel preciso que uma desempenhará em relação a outra no futuro, tanto em vida quanto após a morte. Nesses encontros, nada se pressente. Tudo é absolutamente banal, mas depois nos damos conta de que foi algo mais do que um encontro normal. Nenhum de nós poderia saber de fato que me caberia ocupar sua cadeira, muitos anos depois. Entendo aquele aperto de mão como uma experiência misteriosa, através da qual tornei-me involuntariamente o seu continuador. E, como discípulo, cabe-me honrar a sua memória e retribuir tudo aquilo que dele recebi do ponto de vista humano, afetivo e intelectual. Nunca deixei de ler Vilaça, inicialmente pela necessidade de aprender e entender. Pressentia nele profundas diferenças com relação a mim. Ele era uma pessoa muito simpática, com grande capacidade de fazer amigos, e eu, ao contrário, era uma pessoa muito introvertida, extremamente. Mas, lentamente, fui me dando conta que muitas coisas nos uniam. Por exemplo, o fascínio pela contínua descoberta da presença misteriosa de Jaime Cortesão nos mais surpreendentes recantos da Biblioteca Nacional. Isso é uma coisa muito curiosa, que eu tinha percebido que em vários lugares da Biblioteca Nacional você encontra alguma coisa de Jaime Cortesão, e o Vilaça tinha essa percepção também. Aliás, ele encontrou Jaime Cortesão na Biblioteca Nacional, não os sinais dele. O encantamento por Silvio Romero, sua amplitude de visão e sentidos e seu papel na história da intelectualidade brasileira do século XX. A preocupação com o entendimento da invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, que ele pretendia ler no céu e que eu sempre tentei e continuo tentando ler aqui na Terra. A leal consideração por Luiz Edmundo, autor do Rio de Janeiro do Meu Tempo, contra todas as opiniões em contrário, e o reconhecimento de Gilberto Amado, essa força da natureza, como definiu Vilaça. Mas, principalmente, encontrei em Vilaça a afirmação da sensibilidade. Ou, como escreveu Vilaça, tudo se resolve em termos de ternura e em termos de perdão. A compaixão é o segredo último da condição humana. Bom, não há dúvida de que o amor é um sentimento notável, digo eu, né? Gabriela Mistral o considerava infinito, bem diferente do ódio, que é limitado, breve e obtuso. Mas o perdão é igualmente sentimento de uma potência inigualável. A capacidade transformadora deste sentimento poderoso permite que o amor flua e se torne realidade permanente, e que todos os sentimentos se rearrumem de forma harmoniosa. Creio que quem primeiro percebeu isso foi o profeta Ezequiel. Assim, Vilaça defendia a necessidade de experimentar a força suave e redentora do perdão, através da qual ascendemos para além do comum e do vulgar. Por ele é possível ir muito além das limitações pessoais e alcançar a raiz da grandeza humana, entender e admirar aquilo que as pessoas são, na profundidade e nobreza de suas ações e nos acertos e equívocos das suas justificações. E, principalmente, entender e ser capaz de perdoar a si mesmo, alcançar no subterrâneo das nossas almas as mais íntimas contradições e aceitá-las. Como dizia Alceu, vir a ser aquilo que somos. Acabou nos unindo, assim, também, esse fascínio pelo humano e o necessário e imprescindível sentimento que lhe segue, o buscar o amor e exercitar com calma e temperança o sentimento do perdão, fundamento de toda generosidade. De certo que eu apenas entendi Vilaça depois de muito tempo de vida, o que só fez com que meu sentimento de gratidão a ele crescesse exponencialmente ao longo dos anos. Ali via a justiça de acreditar no fenômeno humano e em sua essencial pluralidade. A vida de Vilaça parece com a de seu mestre Alceu. Também ele experimentou a volúpia da conversão, o encantamento com a transcendência redentora.
Assim optou muito jovem por entrar no mosteiro dos beneditinos, experiência que narrou de forma tão pungente em todas as suas memórias e cujos ecos repercutem aqui e ali nas suas lembranças. Mas Vilaça foi, talvez, mais visceral e profundo que o mestre. Ele esgotou todos os desejos que o moviam ao isolamento da vida no âmbito do aprisionamento institucional. Não se satisfez com o fracasso da experiência beneditina, tentou o convento dominicano e depois o seminário secular. Não fuja, ele escrevia. Digo eu, é necessário ir sempre em frente, atrás daquilo que buscamos. Nele também está presente, assim, este enigma do sentimento religioso, que é maior do que as instituições que o abrigam e que, na era do privado e do individual, se justifica principalmente a partir do indivíduo e da sua solidão diante do mundo. Tal fenômeno, só uma sociedade livre, de múltiplas identidades, é capaz de tornar visível. Trata-se de uma experiência do mistério das coisas que não é linear nem restrita, mas que permite ao humano ir além do visível, ser o que a sua consciência inspira, descobrir na grandeza do instante o encanto do infinitesimal que nada é, do infinitesimal temporal, que nada é, mas é tudo o que temos. Em Vilaça, não parece haver instituição que possa conter totalmente essa ação humana livre, construtora de sentido, que elabora no sentimento um significado para uma vida efêmera, mas que é, naquele momento, dotada de infinitude e eternidade. Você não cabe no mosteiro, disse-lhe um dia Gilberto Amado, mas o mosteiro cabe dentro de mim, retrucou Vilaça. Antônio Carlos Vilaça nos mostra, portanto, o quanto é necessário ir adiante sempre, não hesitar em atravessar os limites da segurança para tentar sentir e entender tudo o que acontece, até o final, até o completo esgotamento do processo ou do ser, até a morte, e então renascer, ressurgir, recomeçar. Em hebraico, a palavra emet, verdade, contém em si a palavra met, morte. Esta morte, que é a verdade da vida, ou como nos disse Buda, o sábio do clã do Shakya, a essência da existência. É este o eixo em torno do qual gravitam os sentimentos de mistério e estranhamento na obra de Vilaça. Todas as paixões, todos os desejos e ansiedades se realizam diante da morte, do mistério do não existir. Assim escreve: a morte, diz Vilaça, está dentro de nós. Caminha conosco, vai indo conosco pelas ruas do mundo, tão humilde, tão invisível, tão escondida. Ela se constrói lentamente dentro de nós, dialoga silenciosamente conosco. E é a partir dela que se encontra a verdade da vida, continua Vilaça. Morte implica logo a ideia de vida, exige a presença fortíssima, soberana da vida. É este movimento que permite engendrar a identidade humana, ou a sua liberdade. Tudo está em aceitar, escreveu no seu Diário do Faxinal do Céu. Sim, aceitar a vida, aceitar a morte, aceitar as chuvas e os ventos, os dias e as noites, as horas, os minutos, a longa jornada nossa rumo à noite. E depois, nos saltimbancos de Porciúncula Severa, afirma: o segredo da condição humana, meu Deus, é apenas transformar as adversidades em pura felicidade. Diríamos, né? Transformar o não existir em existir, a percepção do fim no entusiasmo do começo, a impossível percepção do infinito, do tempo e do espaço no encantamento pelo finito e pelo momento. Vivos, emancipados do temor da morte pela sua aceitação, a liberdade adquire sua maior consistência e grandeza. Criamos, inventamos, reinventamos a nós mesmos. Assim, continua Vilaça, o homem é isso, a audácia da liberdade, a liberdade criadora. Gilberto Amado estava certo, uma alma livre não pode caber dentro de muros, e Vilaça também, um ser emancipado, pode conter em si todos os mosteiros, sinagogas, castelos, moradas e templos possíveis e impossíveis. Porque ele é o Senhor absoluto da sua vida, nesse instante que está vivo, no limiar permanente do extraordinário. Senhoras e senhores, ser aquilo que somos, escreveu Alceu, e ser é reconhecer. Reconhecer o que somos. Este é um grande objetivo de toda física e metafísica. Objetivo que beira o impossível, porque a realidade nunca para de se desdobrar e se descobrir,
na medida em que somos seres infinitos, de múltiplas identidades, com muitos sentidos e momentos, e lidamos com este mistério do tempo e do espaço, da vida e da morte. Mas é um horizonte honroso para um ser que busca a liberdade, pois o coloca diante do mistério da existência. Mistério libertador das realidades que aprisionam o humano nesse universo de certezas. Aceitar a vida, aceitar a morte, né, escreve Vilaça, aceitar as chuvas e os ventos, os dias e as noites, as horas, os minutos. E digo eu, aceitar e reconhecer o mundo como ele é e a nós mesmos o que somos. Quando assim caminhamos, sugere Vilaça, o mundo se torna doce, terno e amigável, a amizade e o amor se realizam e nada mais há a temer. As adversidades se transformam em pura felicidade. Tudo que existe está aqui, neste instante, é a vida. Esta, assim penso, é a mensagem de Vilaça, esse nosso maior filósofo moralista, como bem definiu Wilson Martins. Devemos realizar a liberdade de ser o que somos, a liberdade de escolher, a liberdade de encontrar, amar, perdoar e reencontrar, a liberdade de conhecer e reconhecer, a liberdade de aceitar. É esta uma utopia íntima e delicada, cheia de humanidade, ternura, sentimento e verdade. Vale a pena seguir seu caminho. Muito obrigado.